Boa noite, Jaqueline, tudo bem? Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, pode ir colocando aqui, viu? Aqui é mais um bate-papo mesmo, para tirar algumas dúvidas relativas ao FGTS para professores e servidores contratados. No decorrer das últimas semanas aí, recebi bastante indagações, bastante dúvidas em relação a se pode, se não pode, quem pode, quais são os critérios. Então resolvi fazer essa live que de forma universal a gente vai sanando várias dúvidas. Às vezes e até mesmo a resposta de um ou a dúvida de outro já serve para sanar a de outros tantos. Boa noite, Milene. Boa noite, Alberto, Cleide. Pessoal, então bora lá. Meu nome é Adalto Veloso, advogado, já há 10 anos. Estou trabalhando agora com esse, digamos assim, esse produto, que é o FGTS, para professores e servidores contratados, tanto municipal quanto estadual. Surgiram muitas dúvidas em relação a esse tema e o que podemos dizer, antecipar é que, Ana Paula, boa noite. Como eu estava falando, já há mais ou menos cerca de 7 anos foi pacificado através do STF, através do tema 916, que professores contratados ou servidores contratados que estejam há mais de 2 anos ininterruptos em contratação, em alguns casos é possível a gente requerer a anulação destes contratos judicialmente e, consequentemente, sendo anulados esses contratos, segundo a súmula 916, aquele servidor ou aquele professor tem direito ao recolhimento do FGTS. Esse recolhimento ele é retroativo aos últimos 5 anos da data do ajuizamento da ação. Infelizmente, no âmbito de Minas Gerais, aqui nós temos o estado que tem a maior carga de contratação, digamos assim. Cerca de 80% dos professores são contratados, o que caracteriza uma tremenda fraude, burla mesmo ao concurso público. Então, consequentemente, temos aí uma infinidade de professores que estão há 5, 10, 15, 20 anos, às vezes até aposenta de forma contratada, designações, e por aí vai. Então, o que aconteceu? Através desse entendimento jurisprudencial e já pacificado, inclusive junto ao nosso Tribunal de Justiça, em que pese tenha alguns entendimentos divergentes num ponto ou no outro, em uma comarca ou em outra, a grande maioria tende a conceder o o direito ao recolhimento do FGTS dos últimos 5 anos. Só que para que isso ocorra de forma mais categórica, digamos assim, não basta apenas demonstrar que o servidor ou o professor está trabalhando ali há 2 anos ou 3 anos. Pelo que a gente tem observado, para que seja mais taxativo o direito, é interessante que a gente demonstre que ele já esteja trabalhando em contratos sucessivos há mais de 4 anos.
é um prazo, assim, digamos assim, ideal para a gente pleitear na justiça esse recolhimento. Então, a partir de 4 anos, é mais notório a defasagem do serviço público face ao não concurso público, né, a não realização. E, consequentemente, aqueles contratos que deveriam ser temporários caem por terra e se torna uma coisa constante e já enraizada no âmbito do Estado. Então, é nesse ponto que é a nossa atuação e tentar tornar aquele contrato anulável, e tornando aquele contrato anulável, dá direito ao FGTS do servidor ou professor. Somente uma introdução inicial, aí mediante as indagações a gente vai aprofundando mais. Boa noite, Maurete, Vilmar, Michele. Podem ficar à vontade para fazer as indagações e as dúvidas que porventura vocês tenham. G. Rabelo, boa noite. Alberto perguntou aqui, no caso a discussão inicial é a anulação do contrato de trabalho? Não chega a ser inicial. Primeiro ponto, a gente tem que avaliar se aquele professor ou aquele servidor está trabalhando já ali, como eu falei antes, há mais de 4 anos, não necessariamente de forma ininterrupta. Às vezes ele trabalhou 2 anos, se ausentou por 6 meses ou por 1 ano e voltou, ficou mais 3, 4, 5 anos, aí já demonstra. Aí a partir desse momento a gente discute-se que se aquele contrato é anulável, ocorreu burla no concurso público, segundo o entendimento do STF e de jurisprudências tanto do STJ como do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, aquele contrato sendo anulado, aquele professor, entre aspas, faz jus a algumas benesses da CLT. É uma anomalia? É uma anomalia. Mas eles entenderam que, se há anulação, aquele contrato se torna inválido, consequentemente ele faria jus a verbas trabalhistas. Só que, no tocante a salários, 13º, proporcional, e o FGTS. Somente o valor do recolhimento, que são 8% sobre a sua remuneração bruta. Então, o cálculo simples é a gente pegar ali os últimos 5 anos, salário por salário, e fazer o cálculo individual em cada um, multiplicando esse 8%. A partir dali a gente vai ter o valor inicial da ação. O Anderson perguntou aqui, incide sobre o período de férias escolares também. A incidência do FGTS é sobre o salário. Então, tudo que ele receber no decorrer do ano vai ter incidência de 8%. Então, vai ter incidência sobre o terço de férias, vai ter incidência sobre o 13º salário. Nesse sentido, sim. O cliente está perguntando, anulando o contrato de trabalho, o servidor passa a ter direito ao FGTS? Esse é o ponto principal. Só passa a ter direito ao FGTS de fato se a gente conseguir anular o contrato. Então, o pleito inicial é apresentar que o servidor está há 5 anos, por exemplo, 10 anos exercendo a mesma função de professor, de forma ininterrupta ou com um lapso de um tempo ou outro, burlando o concurso público, e a partir dali a gente pede a anulação daquele contrato. Anulando-se aquele contrato, ele faz jus ao FGTS.
Não é o FGTS daqui para frente, é o FGTS daqui para trás, é retroativo. Não dá direito a ele receber daqui para frente. É bom a gente frisar isso, que às vezes as pessoas têm essa dúvida. Eu vou requerer o FGTS e todo mês vai ser depositado daqui para frente. Não. É um direito que você tem de contratos passados, entendeu? De contratos passados que foram anulados e gerou essa verba, que deve ser corrigida, atualizada. André Martins, boa noite. Maria Jardim, boa noite. Qual o prazo retroativo? Roberto está perguntando aqui. 5 anos da data do ajuizamento da ação. Então, se ajuizarmos a ação hoje, dia 16/4, a gente vai requerer esse direito dos últimos 60 meses de salário, computando aí também o 13º. Cinco anos porque a prescrição quinquenal, né? Então, por isso, a partir de 5 anos, tem professores que estão aí há 10, 15, 20 anos, e infelizmente só podem requerer os últimos 5 anos. E como as questões judiciais se moldam a todo momento, hoje o entendimento até então pacificado e majoritário é de conceder o FGTS desde que a gente consiga demonstrar a anulação do contrato. Então, quanto antes o professor procurar se inteirar e ajuizar a ação, quanto antes, melhor, ele já consegue garantir o seu direito aí aos 5 anos para trás. Como muitos têm pleiteado e têm conseguido. Uns ou outros ainda não. Tem alguns juízes que ainda entendem de forma divergente, e aí fica meio delicado em algumas cidades, né, digamos assim. Antes perguntando se vale para municipal e estadual, sim. Municipal, estadual, Minas Gerais, fora de Minas Gerais, e alguns estados em que pese nós temos aí o tema 916, que do FGTS, do STF, que seja de repercussão geral, alguns estados ainda não acolhem de forma tão pacífica esse entendimento, como aqui em Minas. A Deu uma pausa aqui, não sei porquê, mas vamos lá. Justiça comum, normalmente, por se tratar de valores assim não tão expressivos, corre perante a juizado especial. Então, a ação que tende a ser mais célere, né, mais rápida, e petição inicial, contestou, impugnou, agravo nominado, a partir dali acabou. Normalmente, quando o Estado perde, para ali no agravo nominado e já gera seu RPV. Melhorou o áudio agora, que tinha dado um pause aqui também. Agora eu fiquei sem saber. Me falem aqui se estão me ouvindo agora. O Miguel está perguntando aqui, se um professor trabalha em 2 vínculos, recebe FGTS nos 2? Se ele trabalha na prefeitura de forma contratada,
acima de 4 anos, 5 anos, trabalha no Estado de forma contratada também acima de 5, 10 anos, são processos distintos, ele pode requerer tanto de um órgão quanto do outro o recolhimento do FGTS relativo à sua remuneração. Igual está perguntando qual a diferença entre FGTS para quem é CLT e para quem é servidor público. Na verdade, servidor público não tem. Na verdade, o FGTS é uma verba, digamos assim, inerente à CLT e não a serviço público. O serviço público tem um regime próprio. Então, FGTS é fundo de garantia por tempo de serviço. O servidor público tem estabilidade. Então, são coisas distintas. A questão de pagar, de ter direito ao FGTS, no caso de funcionário público, é uma coisa atípica, uma anomalia que o judiciário, de forma, entre aspas, impõe à administração pública no intuito de forçar ela a fazer contratações legais, ou seja, através de concurso público. Edgar, Vanessa, boa noite. Nayara, boa noite. Zalnero, boa noite. O Edgar está perguntando aqui, a partir de quanto tempo de contrato o professor poderá ter direito ao FGTS? O ideal, Edgar, normalmente no estado de Minas, os contratos administrativos são de 2 anos, podendo ali ser prorrogado por mais um ano, que dá um total de 3 anos. Essa é o que rege a legislação. A partir disso daí, ele já teria direito a pleitear, mas o judiciário aqui tem reconhecido de forma mais... É mais fácil a gente pleitear e reconhecer a partir de 4, 5 anos, que é a grande maioria dos professores estão aí há 5, 10, 15, 20 anos. Então, um período abaixo de 3 anos não é o ideal para pleitear. Aguarde aí, fique aí mais uns 2 anos até requerer. Para a duração de uma ação como esta, o Alberto está perguntando aqui, como a ação ela corre perante o juizado especial, Fazenda Pública, tem de ser mais célere. A média que eu tenho observado aqui está sendo de 1 ano e meio. Após o término da ação, é expedido aí o RPV, o Estado tem até 60 dias para pagar. E eu tenho observado em muitas situações que tanto o RPV tem sido pago antes dos 60 dias, às vezes até dentro de 30 dias, e esse processo aí de 1 ano e meio depende muito da vara que ele corre. Tem umas que é mais célere, outras um pouquinho mais burocrática, mas a média não tem fugido muito disso de 1 ano e meio, não. O Edgar está falando aqui que o vídeo está ruim. Melhorou? Daniel, bem-vindo, boa noite. Algumas pessoas também me indagaram bastante, algumas que tiveram o pleito negado, né? E questionaram se de fato isso ocorre ou não ocorre. Eu expliquei.
São situações atípicas. Algumas, por exemplo, um questionou, tinha ali em torno de 2 anos, não chegava a 3 anos de contrato, então eu expliquei para ela que pelo período era difícil de fato conseguir demonstrar que aqueles contratos são anuláveis e requerer. Outras aí vai de entendimento, às vezes de um juiz ou outro que rebelde, digamos assim, né? Não se enquadra aos entendimentos majoritários, mas de uma forma geral é pacificado esse entendimento. Outra questão que levantou-se bastante com relação a uma possível suspensão desse tipo de ação, tem alguns entendimentos divergentes e tal. Poucas das ações foram suspensas, para ser bem sincero. O Estado sempre tenta suspender, na sua contestação, ele tenta suspender o trâmite da ação sobre um entendimento jurisprudencial a ser decidido ainda, mas já está pacificado que não tem o que questionar nesse sentido. Mas um processo ou outro, dependendo de um juiz ou outro, ele ainda suspende, mas não vejo que é um problema. O André está perguntando aqui qual é o valor do RPV. O RPV em média, André, está em torno de 26 mil. Então, como nós estamos falando ali normalmente de contratos de professores e 8% em cima desse valor, dificilmente esse valor atinge esse patamar que não se enquadra dentro do RPV. Outra pergunta que o Roberto está perguntando se o Estado normalmente há possibilidade de acordo nesse tipo de ação. Não tem nem audiência conciliatória. Tanto na petição inicial, a gente já se manifesta sobre a ineficácia da audiência conciliatória, entendeu? Tendo em vista que às vezes o Estado nem comparece, ou quando comparece, o procurador em si não tem autonomia para fazer esse tipo de acordo. Então não há acordo. Ele segue o procedimento, contesta, se perdeu, apresenta o recurso, se perdeu, vai para a execução e, consequentemente, o pagamento. Luiz está perguntando se após o término do contrato o professor tem direito. Sim, ele tem direito, desde que não esteja prescrito. Então, por exemplo, ele saiu do Estado, trabalhou no Estado 10 anos e saiu tem 2 anos, um exemplo, viu? A gente pode requerer 3 anos para trás, porque 2 anos já prescreveu. Então a gente teria direito a requerer apenas 3 anos. Ou 4 anos, 1 ano, 2 anos, vai depender do período que ele trabalhou, se trabalhou acima de 4 anos, e o período que ele já deixou de trabalhar no Estado. Então a gente tem que fazer esse cálculo, mas quem não está trabalhando tem direito sim. Gilvan, boa noite. Luiz, boa noite. Esqueci de dar boa noite, né? Recapitulando a pergunta do Luiz, após o término do contrato, o professor tem quanto tempo para reaver seus direitos? Ele tem até o período da prescrição quinquenal, ou seja, 5 anos. Então, quanto antes ele correr atrás, melhor para ele, porque a cada mês, se ele saiu e a cada mês que se passa, ele está perdendo 1 mês de FGTS. Então, os pontos que são relevantes para a gente falar aqui. É justamente o tema 916 do STF,
que estabeleceu que contratações temporárias realizadas em desconformidade com o artigo 37, inciso 9 da Constituição, não geram vínculos jurídicos válidos. Ou seja, é aí que é o cerne da questão, ponto. Não geram vínculos jurídicos válidos, exceto pelo direito ao salário e ao depósito do FGTS. O Edgar está perguntando, esse direito varia de acordo com cada estado ou é um direito federal? O FGTS é o direito que é um direito da CLT, né, o Edgar. O entendimento é do STF, então ele abrange a nível Brasil. Então, em que pese cada estado ou municípios, inclusive tem alguns tipos de contratos para professores ou alguns serviços públicos, de servidores públicos, que há previsão de pagamento de FGTS. Em algumas situações, são poucas, mas há essa previsão também. Então, tanto o município quanto os estados têm legislação própria em relação à lei orgânica, né, própria em relação aos servidores, e contratos administrativos, onde eles delimitam o prazo de cada área para contrato administrativo. Então, segurança tem um prazo, saúde tem outro, educação tem outro, mas normalmente fica ali entre em torno de 2 e 3 anos. Não passa-se disso, porque a questão e a ideia de contrato administrativo é uma coisa esporádica, passageira, até que seja efetivado um concurso público. Então, contratou um professor hoje para suprir férias de uma professora efetiva, uma licença médica, algo nesse sentido que seria a ideia do contrato administrativo. Só que acaba que ele se incorporou, se enraizou na administração pública, onde se torna algo do dia a dia. Então, perdeu-se a excepcionalidade. Miguel perguntando, professores contratados temporariamente têm direito ao FGTS? Sim, Miguel, é o questionamento que nós estamos abordando aqui hoje. Desde que sejam resguardados, né, alguns pré-requisitos para que demonstre que ele tem direito ao FGTS. Ou seja, está ininterruptamente trabalhando há mais de 4 anos, de forma de contrato, e demonstrar que aquela contratação foi precária, consequentemente anulável, e daí sim a gente requerer o FGTS. Exatamente isso, Alberto. Na verdade, o que se tem é uma inversão de valores, contratos temporários virando contratos efetivos sem estar pagadas as verbas correspondentes. Exatamente isso. E, na verdade, nada mais é do que uma economia para o Estado. Se você tem o servidor contratado, sai bem mais barato para o Estado do que o servidor efetivo, principalmente quanto à Previdência. Essa é a questão. É como se fosse entre aspas, um terceirizado. O Edgar está perguntando, a cunhada dela trabalha como professora municipal, anualmente ela faz um novo contrato. Pode ser somado ao longo dos anos esses contratos anuais? É justamente isso. Normalmente esses contratos administrativos, e principalmente no âmbito do professor, ele é válido somente no ano letivo. Então ele é feito todo ano, ou designações, entendeu? Fez um contrato hoje, iniciou-se em fevereiro, findou-se em dezembro. Chega no ano que vem, fez outro contrato, iniciou-se em fevereiro, findou-se em dezembro. É justamente essa constância, todo ano você celebrando um novo contrato, ou um contrato de 2, 3 anos, que caracteriza a bula ao concurso público. E, consequentemente, faz direito ao FGTS.
O Anderson está perguntando, auxílio Podgies tem alguma incidência para as questões do FGTS? O FGTS é sobre a remuneração bruta. Então, qualquer incentivo que o professor venha a receber, que compõe a sua remuneração, Podgies, férias, 13º, às vezes uma carga horária num determinado mês, você vai pegar o valor bruto, 8% sobre o valor bruto. Não entendi a continuação do seu questionamento antes. É um provisório definitivo? Sim.